Olá, pessoal. O tema que abordarei hoje trata de uma situação muito presente na vida de terapeutas e pesquisadores da alma humana. Nesta posição, podemos incluir astrólogos, numerólogos, tarólogos e também seus pares na sociedade profana, psicologia e psicanálise, por exemplo. Esses pesquisadores e outros que não citei aqui têm como objeto de estudo o ser humano e suas relações com o universo que o rodeia. No geral, tem como objetivos mais altos de realização o lema "Conhece-te a ti mesmo". Como o meu objetivo é falar especialmente ao público voltado ao ocultismo e esoterismo, minhas referências serão baseadas nesta área e não a psicologia ou psicanálise, uma vez que não dizem respeito à minha área de atuação imediata. As artes divinatórias ou oraculares começaram como técnicas cujo principal objetivo era ajudar o ser humano a controlar o ambiente imediato a seu redor. Para falar melhor a respeito, preciso antes explicar algumas questões. Quando o ser humano surgiu e começou a se organizar em agrupamentos familiares e sociais, ele o fez por perceber que entre os predadores era o mais frágil. Afinal, é muito mais fácil um tigre matar um ser humano do que um ser humano matar um tigre. Essa fragilidade nos forçou a desenvolver tecnologias para desenvolver ferramentas como facas, lanças e porretes para compensar a falta de garras, dentes afiados ou força física, e também nos levou a formar famílias, tribos, clãs, desenvolvendo uma espécie de comportamento de enxame. Afinal, vencemos na quantidade e não necessariamente na força. Aos poucos, surge a magia, como uma ferramenta de superar suas deficiências. Ou seja, quando o ser humano se vê pequeno diante de uma natureza implacável, ele cria a magia como uma forma de estar acima desta força de maneira artificial. Então, o mago é o senhor do mundo e da natureza, pois está acima dela. Quando a magia não resolve todas as situações, desenvolvemos então os deuses e a religião. Se eu, como xamã ou mago, não consigo resolver uma situação, crio um deus que o faça e que precisa de apoio dos seus fiéis através de ritos e sacrifícios. Trazendo esse raciocínio para o tema desse podcast, e utilizando como exemplo inicialmente a astrologia, uma das ciências mais antigas desenvolvidas pelo ser humano, ela era uma ferramenta auxiliar da agricultura, ajudando a prever períodos de chuva ou seca, ajudando a definir e organizar as estações do ano, marcar a passagem do tempo, prever eclipses e outros fenômenos, perceber a influência das fases da Lua sobre as marés, etc. À medida em que o tempo passou, sua função foi mudando. Com o tempo, passou a dedicar-se ao horóscopo do rei e como isso viria a influenciar no reino. Afinal, o rei era a terra e a terra era o rei. Devemos notar que, basicamente, até o período da Revolução Francesa, ali por 1789, não havia noção formal e socialmente aceita de indivíduo, ou seja, você não era uma pessoa, era uma coisa, uma abelha operária servindo a abelha rainha. Até esse período, era hábito do rei consagrar o casamento, retirando a virgindade da noiva durante a noite de núpcias. Até então, você não era João, Pedro, Paulo, Raquel, Joana. Você era apenas alguém que servia para alimentar os desejos do rei. Você não conta uma abelha, você conta um enxame. Você não era um indivíduo, era um peão, uma peça entre tantas outras que se pode perder. Afinal, existem milhares à disposição. Mas a partir da Revolução Francesa, as pessoas começaram a ser reconhecidas como indivíduos, com nome,
personalidades próprias. E é a partir disso que a astrologia começa então a estudar o indivíduo. Recapitulando, inicialmente a astrologia servia para auxiliar a dominar o mundo ao nosso redor. E a partir do momento que compreendemos melhor a natureza, a astrologia nos ajudou a entender e orientar o rei e seu reino, e depois que nos tornamos indivíduos, há pouco mais de 230 anos num contexto amplo, ela começou a nos ajudar a nos conhecermos a nós mesmos. Outro item ainda a considerar é uma história que eu sempre cito como sendo de origem druida, mas que não posso afirmar com 100% de certeza. Segundo essa história, a vida humana é dividida em 3 partes iguais. Primeiro, o destino, que é aquilo que não podemos mudar. Por exemplo, quem foram nossos pais, nossa herança genética, situações de vida que não escolhemos, período histórico em que vivemos, etc. A segunda parte é o livre-arbítrio, as escolhas que posso fazer por mim mesmo e que me fazem perceber que não sou uma folha solta no vento, mas alguém que atua diretamente sobre a realidade em que vivo. Sou influenciado pelo mundo ao meu redor, mas eu também posso influenciá-lo. E terceiro, a vontade divina ou sorte, aquilo que não é nosso destino e sobre o qual nosso livre-arbítrio é nulo. É sobre essa divisão ternária que os oráculos ou artes divinatórias atuam. Divinar significa conhecer a vontade de Deus ou a vontade divina. Na prática, se eu utilizo meu livre-arbítrio, 33%, e conheço a vontade divina, ou leio a minha sorte, sabendo os outros 33%, elas somam 66%, o suficiente para mudar o meu destino, aqueles 33% iniciais. Mas e quando conhecer a vontade de Deus ou a sorte não é o suficiente? E quando a leitura não funciona? Bom, 33 vezes 3 soma 99, restando 1%. Esse 1% se refere às forças do caos. Na prática, você está andando por uma praça, tomando seu sorvete de forma despreocupada numa tarde ensolarada, quando é atingido pela tampa da privada da Estação Espacial Mir e morre. É isso que significa caos e aleatoriedade. Embora eu tivesse que explicar esses itens para que possamos entrar no assunto principal, essas questões são apenas periféricas no tema de hoje. A grande questão que desejo tratar é o nosso potencial desperdiçado. Como assim desperdiçado? Calma, já vamos chegar lá. Quando lemos algumas definições padrão de signos, da numerologia, cartas do tarô ou mesmo eneagrama, nós lemos a definição. Signo tal possui X características. Número tal se comporta do jeito Y. Como valores ou informações de caráter absoluto. E logo dizemos, nossa, eu sou bem desse jeito. Vixe, conheço uma pessoa exatamente assim. Como se aquela descrição encerrasse a minha existência por completo. Devo lembrar que o mapa astral propõe, não impõe. O mesmo vale para tarô, runas, I Ching, numerologia, eneagrama ou quaisquer desses modelos que nos fornece uma resposta que aponta numa direção e que vai nos auxiliar a viver melhor. É como seguir um mapa ou GPS para chegar a um destino. Mas devemos lembrar que esse mapa não é o destino e tampouco a estrada. Não é a coisa em si, mas como fazemos essa coisa. É como nos realizamos enquanto indivíduos. Dito de outra forma, esses modelos de autoconhecimento funcionam para tirar a viseira que nos impede de percebermos quem somos, pelo menos de uma forma geral, com um certo grau de confiabilidade, bastante elevado às vezes, permitindo, da mesma forma que um espelho, que nós possamos ter uma autopercepção de nossas potencialidades. Logo, se utilizado da forma correta, nos oferece um caminho de autoconhecimento, aprimoramento
e aperfeiçoamento, nos tornando, ao final, pessoas melhores do que éramos no início da jornada. Essa é a promessa. É uma promessa de uma vida melhor, mas com muito mais significado. Parece excelente, mas falando de forma genérica, e vocês entenderão o porquê disso à medida que avançarmos no raciocínio, veremos que na prática, a grande maioria das pessoas, quando possuem um mapa, ainda assim não desenvolve seu potencial. Inclusive, posso dizer isso a partir da minha prática de atendimento, que existem ainda aqueles que se especializam em comprar espelhos, ou seja, ler o mapa astral, tarô, numerologia, fazer o Theta Healing, Enneagrama, enfim, na esperança de que mudando o espelho a imagem fosse ficar um pouco mais bonita, mas esquecem que o espelho apenas reflete a imagem posicionada diante de si. E também existem aqueles para os quais o mapa cai como uma luva, acerta 100% quem é a pessoa. E por que isso acontece? Porque alguns são refratários, ainda que digam estar buscando a mudança, e porque alguns vestem essa definição? Porque para ambos os casos, a resposta segue o mesmo caminho. Lembram que inicialmente falamos sobre o comportamento de enxame? É inerente ao ser humano o desejo de ser aceito por seu grupo social, seja ele família, escola, religião, trabalho ou qualquer outro tipo de grupo. E esses grupos, por sua vez, costumam possuir um modelo. Esse modelo é pré-definido e aceito pelos demais. Ser normal é isso, é ser semelhante à maioria, ou melhor, aquele modelo proposto pelo grupo. Criamos caixas, imagens de caixas que contêm N definições de quem somos ou podemos ser. Que papel teria uma caixa redonda no mundo de caixas quadradas? Como ela seria empilhada? Como ela se encaixaria? E assim, nos esquecemos que não somos caixas, que não temos 4 lados, que não somos apenas isso. E quando vemos aquelas definições dadas pelos espelhos que citamos antes, vestimos uma roupagem que necessariamente não reflete o conteúdo, mas reflete com eficiência nossa camada mais externa, aparente. Num contexto amplo, isso não é ruim, mas o problema começa quando nos identificamos demais com o reflexo e a aparência externa e nos esquecemos dessa aparência interna. Fazendo isso, com o tempo nos esquecemos de que a caixa é menos importante que o seu conteúdo. Quantas coisas interessantes, quantas incógnitas esconde uma caixa? Pode ser a embalagem de um presente muito bom ou algo decepcionante. O brinquedo pelo qual uma criança espera ansiosamente ganhar na noite de Natal ou um decepcionante par de meias. Pode ser uma caixa de sonhos, ou talvez a caixa de Pandora. Pode ser a caixa de Schrödinger, contendo um gato vivo ou morto, naquele famoso paradoxo quântico. Estar na caixa é fácil. Abrir a caixa e resolver o paradoxo é difícil. E assim, 99% das pessoas se contentam em descrever a caixa com perfeição, usando aqueles modelos propostos: religião, moral, astrologia, tarô, runas, I Ching, Theta Healing, Enneagrama, ou qualquer outro que venha a surgir. E na melhor das hipóteses, eu tiro os amassados dos cantos, reforço a caixa, mas não mexo em absoluto no seu conteúdo. E como resolver isso? Como deixar de ser um potencial desperdiçado e me tornar um potencial realizado? Devo aproveitar aqui e dizer que não sou contra essas ferramentas. Essas ferramentas místicas ou científicas que sejam, porque eu mesmo uso e ensino diversas delas. Mas o método proposto por essas ferramentas deve ser usado no conteúdo da caixa e não na caixa em si. Neste ponto, muitos podem dizer: ah, mas eu faço isso. Eu tenho buscado me aperfeiçoar. Então, eu preciso esclarecer uma coisa.
Quando essas ferramentas fazem seus olhos brilhar, dando a sensação, é isso, você está no caminho, é isso mesmo, bateu comigo. Então, você está no caminho errado. O objetivo dessas ferramentas é incomodar e resolver aquilo que está dentro da caixa e não a caixa. Quanto mais perto de 100% você está da definição, mais longe você está do conteúdo e mais perto da caixa você fica. Nesse ponto, somos como cegos apalpando e descrevendo um elefante. Um pega a tromba e diz satisfeito: é uma cobra. Outro pega a perna e diz igualmente satisfeito: é a coluna de um suntuoso templo. E assim seguem na descrição, incapazes de perceber o todo. Mas quando abrimos a caixa, a necessidade de descrever esse conteúdo se torna mais difícil. E essas ferramentas oferecem descritores, no geral, incômodos sobre seu conteúdo. E quanto mais próximo do conteúdo você está, mais incômodo e irritante é a descrição, pois o conteúdo é muito mais complexo do que a caixa. Portanto, se você quer ser um potencial realizado, abra sua caixa, deixe de ser a caixa e torne-se o conteúdo. Deixe para trás a descrição fácil e óbvia e perceba a riqueza do seu conteúdo, por mais desafiador que isso seja. Aliás, quanto mais desafiador, melhor. Fuja de definições prontas, fuja das pessoas que desejam manter você na caixa, ou pior, fazem de você a própria caixa. Use as ferramentas disponíveis para se libertar desta caixa. Lembre-se, caixas mantêm coisas dentro de si. Caixas contêm, restringem, e você é um ser humano e precisa compreender que não há caixa que possa contê-lo ou limitar. Até logo e vejo vocês no próximo podcast.